A Rússia acaba de acusar os Estados Unidos de usar cripto como uma forma de arma sobre a própria dívida americana, no intuito de empurrar essa dívida para o resto do mundo e fazer socializar os prejuízos e dar um jeito de quitar essa dívida. Será que tem fundamento tudo isso? É sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje, né? Entendendo, como sempre, a mecânica monetária. Então vamos lá, isso aqui foi um evento que é chamado de Eastern Economic Forum, que aconteceu agora no dia 6 de setembro, onde o conselheiro do Putin, o Anton Kobiakov, ele falou a seguinte coisa, e aqui eu vou literalmente ler a tradução. Ele falou a seguinte coisa: a América está tentando agora mudar as regras do mercado de ouro e de criptomoedas. Lembrem-se qual é a dívida deles: 35 trilhões de dólares. Na verdade, já está 37,4. E esses são dois segmentos alternativos de moeda nos mercados mundiais. As ações de Washington nessa direção demonstram claramente uma das principais tarefas americanas. Eles querem muito resolver o problema da queda da confiança no dólar e vão resolver os seus problemas financeiros às custas do mundo inteiro, empurrando todos para a nuvem de criptomoedas. Com o tempo, quando parte da dívida pública dos Estados Unidos for colocada em stablecoin, os Estados Unidos desvalorizarão essa dívida. Mais uma vez, em palavras simples, agora eles têm uma dívida cambial de 35 trilhões, eles a empurram para a cripto, para a nuvem, desvalorizam e começam do zero. Isso é para aqueles que gostam muito de se envolver em cripto. Então vamos entender um pouquinho, bem interessante, né? Mostrando ali uma certa preocupação, mas talvez seja preocupação de uma maneira um pouco diferente do que a gente está acostumado. Inclusive, uma das coisas que eu mais falo é sobre a relação entre o dólar e a própria dívida pública americana, como o Ying e o Yang, porque a dívida é usada como colateral para obter mais dólares, e você usa dólares para comprar mais dívida, e dívida para mais dólares, e assim por diante. Inclusive, isso é exatamente o grande tema que eu sempre passo nesse podcast. Às vezes você fica confuso, né, com muitas das coisas que eu falo aqui, o que é colateral, o que é o mercado de bonds, como é que funciona tudo isso, por que isso faz com que a liquidez dos mercados seja alterada, isso faça a bolsa subir. Eu tenho aqui no link da descrição abaixo o meu Substack, onde você pode ver todos esses vídeos de forma gratuita e também uma mini universidade com vídeos semanais, onde eu explico em detalhes como tudo isso funciona, e criei também um portfólio público para você poder acompanhar as mudanças, né, com o portfólio Omni Macro, onde você vai poder exatamente ver o que está acontecendo, quais são os tipos de ativo, aí membros vão poder ver também, acompanhar exatamente qual que é a alocação que eu tenho. Então tudo isso nos links da descrição abaixo você vai poder seguir. Então vamos lá. Essa parte aqui é o que todo mundo foca, que é a dívida americana. Nesse exato momento, quase 37 trilhões e meio, né? E crescendo nessa velocidade exorbitante. E isso aqui cria a grande preocupação do resto do mundo sobre a sustentabilidade de tudo isso, e a perda de confiança talvez seja assim, o maior risco que você tem. Só que é importante entender que essa dívida ela é o colateral do resto do mundo, ou seja, todos os bancos precisam de T-bills, T-bonds, T-notes, que são os títulos da dívida americana, né, como se fosse o Tesouro Direto do Brasil, etc., todas a nomenclatura que vocês têm no Brasil. E aí você vê exatamente como que esse tipo de título, na verdade, é diferente do resto do mundo. Não é a mesma coisa do Tesouro Direto, né, no Brasil, dos títulos do Tesouro. Por quê? Porque a do Brasil ela é voltada somente para a dívida brasileira e ele não tem uma liquidez mundial. Bancos ao redor do mundo não usam a dívida brasileira como colateral. Agora, o sistema todo do dólar, por ser a moeda global, tem como a espinha dorsal os bonds americanos. E quando a gente sempre foca nesse título aqui da direita como uma dívida, né, uma coisa que tem que ser paga pelos Estados Unidos como um grande objetivo de você
tratar o governo como se fosse uma família, como se tivesse um orçamento familiar ou uma empresa que precisa dar lucro, essa é a lente errada, porque infelizmente não é assim que o dinheiro funciona. Quando você é o emissor da própria moeda, a dívida americana, na verdade, ela é exatamente a mesma coisa do que o próprio dólar, só que ela tem propriedades diferentes. E não se trata de uma dívida que um governo que emite a mesma moeda da qual a dívida está denominada pode pagar, ou vai poder ser inadimplente, afinal de contas, qual que é a chance de você dar o calote numa dívida sobre uma moeda que você mesmo é o emissor dela? Então a questão não é sobre a possibilidade de fazer uma dívida. A questão é sobre a liquidez criada por ela, porque principalmente desde 2008, quase 80% de todas as operações de crédito do mundo usam a dívida americana por ser livre de risco, justamente pelos motivos que eu acabei de falar, que é basicamente toda a teoria básica do MMT, né? Modern Monetary Theory. Lembrando, não estou defendendo a teoria. Descrever a teoria não significa defendê-la, porque você está vendo justamente a grande ironia, né, de a gente descrever o sistema monetário funcionando dessa forma, e aí fica difícil você não achar que seja uma coisa insustentável, uma completa pirâmide. Mas enfim, você usando esse tipo de dívida para obter crédito, onde você coloca isso como colateral, pede dinheiro emprestado, e aí você entrega esse colateral e no dia seguinte você repaga aquilo com juros. É assim que se gera crédito interbancário, principalmente, ao redor do mundo. Então, agora o que isso tem a ver com tudo isso que foi falado, né, pela Rússia? Porque as stablecoins, elas estão sendo justamente agora uma forma de você expandir o domínio do dólar. Então hoje nós temos a narrativa em relação à desdolarização, a você abandonar o dólar e ir para outras moedas, etc. Só que existem todas as dívidas em dólares que já foram contraídos. Mas é verdade, uma coisa que ele falou, né, que o Anton falou, que na verdade faz todo sentido, né, esse cara aqui da Rússia, ele literalmente falou que o grande medo é você perder a confiança nesse sistema. De fato, isso é verdade, porque a partir do momento em que o mundo inteiro perde a confiança no sistema, você tenta partir para outros ativos que você julga ser mais seguros, porque aquilo você tem a perspectiva de que ou você vai poder congelar aqueles ativos, ou que aquele sistema vai entrar em colapso e aquela reserva de valor que você tinha você não tem mais. E é exatamente isso que está se refletindo no valor do ouro nesse exato momento. Então o ouro está se comportando quase como se fosse um Bitcoin da vida. Nunca se movimentou tanto, porque a demanda não para, seja na busca por um sistema alternativo, seja na quantidade de reservas feitas por todos os países, inclusive pelos próprios Estados Unidos, né? Os próprios Estados Unidos estão comprando dívida, só que aí fica aquela grande questão, está todo mundo com medo do dólar ruir, só que todas as outras moedas são derivativos do dólar. Você não consegue valorar o yuan, ou o real, ou o euro sem usar o dólar, não como uma moeda comparativa, mas como uma base da estrutura de todo o sistema monetário. Essa é a teia de aranha. Então, ao comprar ouro, ou mesmo cripto, eu já chego lá, você está tentando se proteger de tudo isso, mas em relação às suas próprias moedas locais. Afinal de contas, você já tem a sua própria moeda para se preocupar. Imagina então todo mundo fazendo exatamente a mesma coisa. Isso cria essa demanda pelo ouro. Agora, as stablecoins, elas estão criando um outro tipo de preocupação, que na minha opinião é a real preocupação que a Rússia tem. Não existe nenhum tipo de base para você comprovar que ele está falando o seguinte, peraí, eu vou usar stablecoins para poder criar dinheiro do além, para pagar uma dívida que eu não dou conta de pagar, mas eu sou a autoridade que emite os próprios dólares, então como é que eu não dou conta de pagar tudo isso? E está tentando empurrar isso na nuvem para quitar tudo e fazer um reset? Aí fica aquelas grandes perguntas. Para que os Estados Unidos precisam quitar alguma coisa, se é que essa é a função desse tipo de instrumento? Sendo que ele é necessário como colateral. Você quer acabar com todo o colateral do sistema mundial, percebe? Então, isso cria uma certa contradição. O sistema precisa da dívida americana para poder sobreviver.
Olha, eu não gosto ao falar isso, novamente, né, que é muito interessante. Eu já estou vendo a enxurrada de comentários que já vai vir aí, é muito legal poder vê-los. Mas a grande questão é o seguinte, para você manter isso, agora que muitos países estão tendo dificuldades em ter esse acesso a esses dólares, as stablecoins são vistas como uma grande solução, principalmente em países como Turquia, como o Líbano, você vê ali na África, Nigéria tem grande uso de stablecoins, etc., quando você não tem bancos, não tem entidades financeiras e não tem confiança na sua moeda local. Então as stablecoins acabam criando um processo de dolarização. Você vê a China, eu fiz um capítulo sobre isso, falando como a própria China já quer partir para cima, porque as CBDCs elas estão completamente perdendo o sentido, porque as stablecoins já são as CBDCs de uma certa forma e permitem a expansão 24 horas por dia, né, 7 dias por semana, só que a grande definição de uma stablecoin, principalmente depois da legislação americana que foi passada agora, com o Genius Act, é de que a definição de stablecoin é que ela precisa necessariamente ter uma reserva em treasuries, em bonds americanos. Você precisa desse colateral para poder ter o lastro dessa moeda. Então, quanto maior é a demanda de cripto, principalmente nas stablecoins, e elas não param de crescer cada vez mais, inclusive, eu vou até tentar abrir aqui, se você vê a quantidade enorme, o SDT, por exemplo, que é a maior stablecoin de todas, né, do mundo, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, se você colocar, olha só, o tamanho, né, do market cap. Então não para de crescer. Nós estamos aí 168 bilhões de dólares hoje alocados na stablecoin Tether, que é a maior do mundo hoje. E ela, ou seja, quanto mais Tether existe, quanto mais USDC existe, quanto mais DAI, quanto mais todas as outras stablecoins que são lançadas existem, maior é a quantidade de compra da dívida americana, né, dos bonds que são usados como colateral. E, na minha opinião, é esse o grande pulo do gato que está sendo aqui acusado, né, pela Rússia, porque, na verdade, isso cria uma adoção exponencial fora dos Estados Unidos. É como se nós víssemos um sistema eurodólar 2.0, né? Inclusive, vou até pegar aqui, eu mesmo fiz um artigo que os membros podem acompanhar aqui, falando sobre o Eurodólar 2.0, baseado em toda a parte da legislação americana que passou no Congresso e como que isso exige, né, e faz uma ponte entre os dois sistemas, que é o sistema do dólar e o sistema Eurodólar, que não tem o privilégio dos Estados Unidos de ter gastos fiscais produzindo novos dólares, injetando dinheiro diretamente da economia. No sistema Eurodólar, você precisa que todo mundo corra atrás do seu próprio dinheiro, seja fazendo comércio exterior e uma série de coisas. Então é fascinante, recomendo fortemente que você dê uma olhada aqui, mas aqui também tem o grande poder dos Estados Unidos, que na minha opinião é exatamente o que vai pegar na questão das stablecoins. É que o Genius Act, ele restringe qualquer tipo de oferta de stablecoin que não tenha provisão de que essa stablecoin tenha a capacidade tecnológica de você poder respeitar as leis, ou seja, você vai poder confiscar, você pode congelar uma carteira, independente dela estar em exchange ou não, dentro do blockchain, diferente do Bitcoin. O Bitcoin, isso não é possível, né? Talvez seja por isso que o interesse sobre o Bitcoin não seja tão grande quanto o interesse americano nas stablecoins. Ou você poder congelar, ou até queimar, ou prevenir, né? Impedir a transferência de alguma stablecoin. E isso já aconteceu. O próprio dono da Tether, né, o Paulo Ardoino, já falou em algumas vezes que em casos específicos de investigação com comprovação, etc., você prova que aquele dinheiro está na carteira, você consegue congelá-lo. Ou seja, não tem muita diferença sobre a praticalidade de uma CBDC. E essa dominância, na verdade, não é porque a Rússia é mega boazinha e ela está pensando na integridade de todos. É porque ela também precisa dela. A China está na mesma corrida, porque isso dá exatamente o poder do Fiat 2.0, permitindo que cria a próxima guerra cambial, que na minha opinião está totalmente baseada nas stablecoins. Então é muito interessante ver como tudo está se movimentando, né? E nós nunca tivemos numa situação assim tão incerta, porque está todo mundo vendo qual que é o agente que vai se mover em primeiro lugar nessa grande guerra
cambial, mas principalmente monetária, num mundo completamente diferente e cada vez mais desglobalizado.